divina que vem de Deus a nós, através daquele que tem o maior poder de transformar nossas vidas, Senhor Jesus. Alcance nossos lares com teu entendimento, com a tranquilidade e com a paz. E abrace nossos corações nesse momento, Senhor, engrandecendo em nós os valores familiares, trazendo a responsabilidade dos alinhamentos que precisamos fazer. Talvez frutos de equívocos passados, mas reconsagrados à tua égide, ao teu aprisco nessa vida. Auxilia-nos a entender, Senhor, a dimensão maior da tua mensagem, interpretada pelos Espíritos que chega até nós através do Espiritismo e embasado, nivelado sobre a imortalidade da alma, que nos amplia a possibilidade, Senhor, da vivência plena daquilo que trouxeste. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter unidos e auxilia-nos, Senhor, que no retorno à vida normal possamos estar mais preparados para sermos representantes dessa tua mensagem, mesmo com a nossa pequenez e com a nossa ignorância. Que a tua paz esteja em nossos lares, nos nossos corações, nas nossas mentes. E que as ansiedades sejam aplainadas, Senhor, através do espírito de serviço e do sentimento de bondade. Graças a Deus. Eu avaliei assim, o que a gente tinha para trazer. Eu gostei muito de quando a gente falou um pouquinho desse capítulo 7, da missão do homem inteligente na Terra, né? Dentro do orgulho e da humildade. E trouxe o texto para a gente estudar. É uma mensagem de Lacordaire, né, em Constantina, de 1863, que fala sobre orgulho e a humildade. E a mensagem que vem através desse espírito, de uma experiência muito grande, depois a gente vai falar sobre os grandes vultos que nos sustentam nessa caminhada na Terra, e muitas vezes a gente nos acha desamparados, né? Mas, na realidade, existe uma dimensão maior, uma égide de espíritos que trabalham, né, por essa estrutura, essa proposta de reforma que o planeta Terra... Eu estou até procurando aqui o nome deles, são muitos, só para a gente ter uma noção de quantos e de quem eles são. Os que a gente conhece, é claro, né? Os que a gente conhece. Será que eu digitei errado? E aí, quando a gente percebe que nós estamos sobre essa proteção, aí acho que nós trazemos um alento maior. E olha o que Lacordaire traz para a gente. E eu achei muito bacana isso, né? Como ele traz isso para a gente entender. Como ele estrutura isso para que a gente perceba a grandiosidade desse momento que nós estamos vivendo. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito, que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá, de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensível a minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Olha que interessante, né? Ele se apresentando aqui para a gente. E é interessante a gente perceber o grau de elevação daquilo que ele reconhece nele e daquilo que ele reconhece como importante para nós. Aí ele fala: todos vós encarnados que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Olha que interessante. Ele traz para a gente que todos nós que estamos sob a pena, quer dizer, sobre a condição da expiação, a condição do refazimento do entendimento daquilo que nós construímos no passado, mas que nesse exato momento nos é chamado a atenção à luz daquilo que Jesus traz para nós no aspecto do amor. Ele vai falar para essas pessoas
E a gente olha para a nossa vida e a gente sabe identificar todos os processos que nós estamos passando que são reflexo de um passado que possivelmente é delituoso, que reflete na nossa condição. Até o nosso próprio corpo fala isso através das doenças, né? Através da pressão alta, através das síndromes do pânico, através de várias outras doenças, o nosso corpo ele já fala isso para a gente. E aí, quando a gente aprofunda a nossa psique, você consegue encontrar elementos que prejudicam o caminho da nossa felicidade, como a ansiedade, como a raiva, como o egoísmo, que são características que nós trazemos para que a gente possa ressignificar. Como assim ressignificar? Porque a gente não retira totalmente isso da nossa vida. A gente dá uma ênfase diferente e trabalha para que esses elementos virem virtudes. São substituições morais que nós fazemos, né? E que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazer brilhar os vossos olhos, quer dizer, que ele consiga alcançar, né, aquilo que precisamos. Aí ele começa. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos, e, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Mostra-lhe que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente, e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeita-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis de hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Quando a gente traz, gente, uma mensagem do Evangelho, seja ela o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, da própria Bíblia, a gente tem que ficar atento, porque não pode ser um texto lido de modo corrido. Ele tem que ser sentido, percebido, e algumas palavras são chaves. Por quê? Na maioria das vezes, ou em todas as vezes, são espíritos muito mais elevados, de um contexto muito mais elevado de raciocínio, de entendimento e de sentimento do que nós. Então, quando eles trazem alguma coisa relacionada à verdade que vem de Deus, a gente tem que prestar atenção em tudo, nos artigos, nos verbos, nos tempos verbais, em tudo. Porque a gente tem que extrair aquilo que alcança a nossa alma, aquilo que consegue atingir a gente lá dentro de nós. E hoje nós vamos entender um pouquinho o que é a humildade, o elemento talvez mais importante para esse processo que nós estamos passando evolutivo. É aquele que nos iguala. Quando fala no amai-vos uns aos outros, sem passar pelo processo da humildade, que é eu igualar, enxergar o meu irmão como nivelado comigo, igual a mim, como irmão, eu não consigo atingir o amor. Por isso que eles insistem tanto com a gente. E ele fala uma coisa aqui, que a humildade é uma virtude que foi esquecida em nós pelas nossas caminhadas, inclusive pregressas, lá de trás, né? E muitos exemplos nos foram dados no tempo. Nós temos vultos que passaram e que estão conosco, que exercem muito esse papel de explicitar em si, nas suas características, a humildade. E a gente ainda não percebe. E aí ele fala para a gente, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Será que eu consigo? Porque fora da caridade não há salvação. Isso é uma máxima. E se fora da caridade, que é o movimento, a expressão do amor em nós, fora da caridade não há salvação, isso é uma máxima, a gente tem que entender como máxima. Porque máxima, gente, é máxima mesmo. Quer dizer que no contexto da Terra, sem passar por esse processo da caridade verdadeira, existe a falsa caridade, né? Ou a pseudo-caridade, talvez a gente fale um pouquinho dela hoje, a caridade verdadeira, que primeiro passa pelo processo de nivelamento de nós como filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, ponto final. A gente não consegue atingir esse movimento do amor. E aí que ele fala, ele pergunta para a gente, nós conseguimos fazer caridade? A nossa caridade ainda é muito cheia de interferências da nossa vaidade. Vaidade é se considerar diferente e melhor que o outro. A nossa caridade ainda é
Mas, gente, mas ela é valiosa para nós, independente de como ela saia da gente, como ela se expresse, tá? Eu estou falando que a própria caridade nossa tem que passar por um estado de aperfeiçoamento, aproximação da verdade. Cada vez nós temos que nos apropriar mais da verdade que vem de Deus, que ela é absoluta. Então, sem essa humildade, a gente não faz isso. Aí ele fala aqui, ó, não, porque esse sentimento nivela, a humildade nivela. Então, quer dizer, muitas pessoas acreditam que a humildade é se submeter, é se sentir menor. Está totalmente enganado, é um nivelamento. É o nivelamento. E isso mostra-nos que somos irmãos. Isso é que é importante a gente entender. Como é que ela consegue nivelar? Nós vamos trabalhar essa ideia hoje, tá? Se Deus quiser, a gente vai conseguir aprimorar um pouquinho esse conhecimento nas nossas vidas. E aí ele fala do contrário. É interessante que nós aqui, vinculados a processo de evolução no planeta Terra, a gente trabalha no entendimento nosso com os antagonismos, né? A gente tem que sempre conhecer o lado contrário para entender aquilo que a gente quer entender. Então ele vai trabalhar o entendimento da humildade através do conhecimento do orgulho. E ele fala aqui, ó, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa dos seus méritos, e que sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Então, o que ele traz para a gente? O orgulho, que é aquele sentimento que me desnivela do meu irmão, né? Que, de certa forma, o caracteriza como menor do que eu, que é o sentimento de que sobressai-se, né, na vida, a importância. É interessante, quando a gente olha para Deus, a gente percebe que isso tudo é destruído, né? Porque ele nos olha da mesma maneira. Ele tem um olhar para nós da mesma forma de amor. E ele não diferencia isso. E aí a gente consegue distribuir que o orgulho identificado dentro de nós, e talvez nesse elemento que nos destona desse nivelamento, é que torna a caridade imperfeita em nós, né? É só a gente analisar com profundidade, tá, gente? Por exemplo, quando nós fazemos alguma caridade, como é que a gente olha o outro? Como é que a gente sente o outro? Às vezes nós sentimos pena. Um dos movimentos que nos tiram desse nivelamento é a pena. Eu não posso, assim, compaixão é diferente de pena. Compaixão, eu amo meu irmão. A pena, eu sinto através de um processo da minha psique, eu tenho um sentimento com relação ao outro que eu tenho que ajudá-lo. Porque eu me considero agraciado por Deus e eu, às vezes, inconscientemente, eu tenho medo de perder isso, e aí eu utilizo isso em proveito do outro para mostrar a Deus e me valorizar junto a Deus. Isso é um erro. Aí a caridade torna-se imperfeita. E aí tem vários graus de imperfeição. Agora, quando eu agasalho o meu irmão, porque, na verdade, eu não quero que ele sinta frio, e eu acompanho esse irmão na sua vida, eu nunca mais deixo ele passar frio, isso é compaixão. E eu não estou preocupado com o que Deus está pensando de mim. Eu estou fazendo porque o meu irmão sente frio. E eu não sinto. E se eu não sinto, eu quero que ele não sinta. E se eu não passo fome, eu quero que ele não passe. E aí eu começo a nivelar. E aí eu não procuro descabidamente vantagem junto a Deus com relação a isso, nem a vida. Que esse é o nosso grande erro. E aí, se algum dia eu cair na mesma condição dele, de precisar que alguém me agasalhe, eu não entro em contradição com a justiça divina. Eu não julgue, não lance isso como culpa de Deus. Ah, mas eu praticava caridade. Não. Eu entendo que eu precisei viver o que o meu irmão está vivendo para que eu compreenda melhor o que é o processo de amor pelo próximo. E aí eu destituo do meu orgulho.
Porque o meu orgulho é que faz Deus meu devedor. O sentimento que faz Deus meu devedor. Você é meu pai, você tem que cuidar de mim. Você não pode deixar que isso aconteça comigo. Esses diálogos descabidos que a gente tem na nossa intimidade. E aí, mesmo no estado que se eu tiver uma condição melhor e cair para a condição, né, assim, de necessitado, que nem é cair, espiritualmente se até elevar, né? Eu compreenda que se chegou para mim, precisava chegar. Por isso que o orgulho é um elemento que tem que ser trabalhado com nós. A gente precisa sentir isso, gente. Exalar a eliminação desse elemento em provimento do amor dentro de nós. E olha o que ele fala aqui embaixo. Olha como é que a gente consegue identificar. Olha como é que é importante entender o orgulho em nós. Ele é o adversário da humildade. Consequentemente, o adversário da caridade. E da melhoria da caridade em nós, que é o que a gente precisa. A gente precisa melhorar aquilo que a gente faz sempre. Aqui embaixo, acreditavam que essas coisas lhe eram devidas. A gente tem que olhar para dentro e perceber o tanto que a gente cobra de Deus, o tanto que a gente cobra da vida, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, gente, se nós seremos cobrados, e não seremos cobrados por Deus, seremos cobrados por um mecanismo da vida criado por Deus, sim. Mas quem vai contra esse mecanismo da vida sou eu. Talvez por orgulho, possivelmente por orgulho. É por isso, quando Deus as retira, nós acusamos a ele de injustiça. Não existe justiça no mundo, gente. Não existe justiça. Existe um mecanismo que toda vez que a gente se volta contra ele, ele atrita com a gente. É como se fosse uma engrenagem que funciona de uma maneira e de vez em quando eu vou lá e funciona da maneira inversa. Aí eu atrito com ela. E ela não vai parar para atender o meu atrito. Ela não vai mudar de direção. A vida é assim. A vida é ajustada com a vontade divina, que está vinculado ao amor. Se eu destono dessa vontade divina, automaticamente a vida vem contra mim. E aí ela promove o sofrimento, que é o atrito que eu acabei de falar. Como se fosse uma engrenagem no sentido horário, e algumas vezes eu quero que ela funcione no sentido anti-horário. Ela vai insistir no sentido horário. E eu vou me atritar com ela. Só que o atrito não vai para a vida, o atrito vem para mim. Né? E aqui ele fala no finalzinho também uma coisa muito interessante. Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. A gente precisa entender isso. Faz parte de um processo maior. E existe uma sabedoria que, às vezes, a gente não entende o grau de elevação, de evolução que ela tem. Vem de Deus, gente. Não lhe atribuais ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. A nossa imperfeição nos faz, muitas vezes, enxergar o Deus como Deus injusto. E isso traz infelicidade para a gente. Tudo isso aqui que a gente está lendo traz infelicidade para a gente. A gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção nisso aqui. E aí ele dá uma alertiva para a gente, né? Interessante. Primeiro ele se apresenta, depois ele fala sobre realmente aquilo que nos distancia da felicidade, e aí ele dá a mensagem dele: despertai, meus irmãos e meus amigos, que a voz dos espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos sem ostentação. Quer dizer, fazer o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da vontade de Deus. Agora que ele vos envia tantas provas, nós vamos falar sobre isso. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente de sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família. Ele falou, ele devia ter grifado isso aqui também. O que significa essa grande família, né? Que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de receber a palavra divina que ele vos trará, que virá depois. Olha que interessante. Que o eleito não encontre em seu caminho senão palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, a caridade e a fraternidade. E então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Muita informação aqui para a gente, né? Primeira coisa que ele fala do esforço. Quantas vezes os espíritos nos trazem informação, nos trazem uma mensagem, reunião mediúnica, sempre falam para nós no começo e no final.
e a gente esquece essa mensagem, a gente não tira o espírito da letra dela, a gente não traz para dentro de nós. E eles continuam insistindo, continuam insistindo. E o maior desejo desses espíritos que trabalham a nosso favor, que trabalham pelo engrandecimento do sentimento e da intimidade humana em relação ao bem, o esforço que eles fazem, a felicidade deles é quando qualquer um de nós verdadeiramente alcança o caminho da libertação e da verdade e do amor. Então eles sentem muito bem quando isso acontece. E ele fala que uma coisa muito interessante, talvez com aquilo que tenha trazido imperfeição ao processo de caridade na nossa vida. Ser generosos e caridosos, sim. Né? Generosos e caridosos, sim. Mas sem ostentação. Sem processo de troca. Sem sentimento que está fazendo algo grandioso, porque não é. A gente ainda tem um grande caminho a percorrer. Mas com o sentimento do dever cumprido, sim. Esse é nosso direito. Mas sem ostentar. Faz no silêncio, se precisar. Né? Faz ali no background, por trás de tudo você está agindo. Sem querer aparecer, sem querer às vezes se revelar. Às vezes a vida revela a gente, mas aí deixa que a vida revele. Essa revelação não se faça por nós. Que é muito estranho aquele que faz alguma coisa e aí ele sai contando, sai divulgando, então ele está buscando alguma coisa que seja diferente daquilo que ele está fazendo. E a verdadeira caridade e humildade, ela sai totalmente ela destona disso, né? Ela sai desse viés. E aí ele fala uma coisa muito importante aqui embaixo. Então, sem ostentação, ostentar é revelar, sem levantar isso. Porque, olha, a nossa consciência é que vai falar por nós. Né? Não seremos nós que falaremos por nós quando desencarnarmos. Vai ser aquilo que fizemos. E ele fala aqui, ó, numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Justamente o que nós estamos fazendo aqui agora, tentar entender a verdade. Né? A verdade do que é ser orgulhoso, do que é ser caridoso, do que é ser fraterno. A verdade da ostentação em nossa vida. Que a vida nos mostrou isso, né? Nos reinos anteriores que vivemos, a gente gostaria de ser o rei. Tinha que ser o rei um só. Todos os tutelados queriam ser rei. E a gente sempre objetivou isso. E a gente sabe que muitas vezes quem fez o melhor pela população não foi o rei. Né? Não foi para aquele que passa fome, o rei às vezes é distante, mas o vizinho que leva um prato de comida, né, ele é representante de Deus. É diferente do maior rei de todos. E aí a gente começa a analisar os nossos papéis, né? E aí ele fala para a gente uma coisa: não duvideis mais da bondade de Deus. Agora que ele vos envia tantas provas, aí eu lembrei de agora. Eu lembrei das nossas vidas, né? Gente, se for prova, o que nós estamos passando, tá muito bom, né? Se for expiação, é que me preocupa um pouco, mas preocupa pouco, não preocupa muito não, porque nós podemos transformar a expiação em prova. A expiação, ela vem de um processo de comprometimento, ela vem do passado. Fizemos, recebemos. Mas a misericórdia divina age em cima disso, a gente sabe disso. Tem os processos atenuantes, etc. Né? A prova já é algo além. A prova, ela vem fixar em mim alguma virtude. Ela às vezes vem por forma de sofrimento, mas ela está baseada como se fosse uma prova de escola. Eu aprendi. Eu preciso verificar se isso está existindo em mim. Aí vem a prova. A expiação, não. A expiação, quando incompreendida, ela é somente sofrimento. Quando ela é compreendida, ela pode virar uma prova, porque aí vem a fé. Ela alimenta a fé. Então, existe essa diferença. Então, o companheiro Lacordaire fala para a gente aqui que ele vos envia tantas provas, mas essas provas são em relação nossa a Deus? Não. É em relação à nossa própria consciência. A gente precisa convencer a nossa própria consciência de que nós estamos melhores hoje na questão da compreensão, da resignação, da atuação no bem. Porque quem a gente precisa provar é a gente mesmo, porque a nossa consciência nos cobra muito. E aí ele fala aqui também,
Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. A gente já sabia disso tudo. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente da sua consciência. E olha que interessante, quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente da sua consciência, que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família. Eu achei isso aqui uma sabedoria muito grande. Quando a vida se manifestar para a gente como mais uma chance na nossa liberdade, quando passarmos dessa pandemia, que os enviados celestes, os nossos guias protetores, os nossos anjos guardiões, aqueles que trabalham conosco, nos encontre com o sentimento de que família é muito mais aquilo que nós vivemos dentro do nosso lar. Que a mensagem tenha sido efetiva no nosso coração. Que a gente consiga enxergar o outro como irmão. Isso é família. Senão, não valeu o movimento da vida na condição de nós. E aí, a grande estatística espiritual de quantas pessoas estarão se refazendo, se ressignificando, trazendo valores morais para dentro de si, para o final desse processo que nós estamos passando, para que ele seja definitivo, para que não necessariamente ele nos encontre mais à frente, de uma forma diferente. Porque nós podemos viver no mundo pandêmico o tempo todo, onde nós só podemos sair às ruas com escafandros, com máscaras, para o outro não contaminar a gente e a gente não contaminar o outro. Isso pode ser permanente num planeta. No nosso não é, mas ele pode ser permanente, para que esse processo seja constante. Então, que esse para casa para a gente seja efetivo nos nossos corações. E a gente aproveita esses momentos para nos aproximar de Deus. Ah, como é que eu aproximo de Deus? Aproxima de quem está do teu lado. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que conversar, converse com humildade. Se tiver que ser diferente para ele, seja. Não submissão, tá, gente? Eu não estou falando disso aqui. Eu estou falando dos tratamentos morais que a gente precisa para que nos tornarmos melhor. E a gente só torna melhor quando a gente é melhor para o outro. É só observar isso. Então, quando a normalidade voltar para a gente, que a gente volte melhor. Né? E esse retorno vai exigir de nós na caridade e na fraternidade. E aí o mundo vai ser diferente. O mundo. As pessoas falam, o retorno, a normalidade vai ser muito diferente. A tecnologia, por exemplo, explodiu. Ninguém vive mais sem tecnologia. Concordo. Mas não é esse o motivo da gente estar nesse processo. Ele vai muito além disso. Ele vai muito além disso. E aí a gente precisa trazer essa consagração de efetividade para as nossas vidas. Nós não podemos tornar isso repetitivo, gente. Eu acho que é a gente que vai fazer isso. E aí ele começa a finalizar. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar as vossas sociedades civilizadas, olha o alerta dele, ricas em conhecimentos, e não obstante, né, tão pobre de bons sentimentos, nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Eles não vão poder fazer nada por nós, gente. Nada. Isso me dói falar isso, sabe? Vou ser muito sincero, me doeu muito isso aqui. Mas, não, assim não acontecerá. Olha só como é que ele inverte a situação. É o desejo dele, gente. É o sentimento de um espírito elevado para conosco, de um pai que cuida do filho. Né? Assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai. Então, nós todos que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, são eles, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade para glorificar por todos os séculos, que assim seja. Olha o desejo de Lacordaire para conosco, gente. Olha que maravilha. Nossa, emocionante, né? Nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Eles fizeram o máximo por nós. Então, somente a dor vai nos alcançar. Mas não assim não acontecerá. Eles acreditam nisso. Eles confiam em nós. Que a gente volte para Deus e nós todos trabalhemos para isso, no cumprimento da vontade de Deus na nossa vida, no entendimento mais profundo disso. E aí, quando nós retornarmos ao abraço divino desses companheiros que nos aguardam na espiritualidade,
eles entoarão um cântico de agradecimento a Deus por nós. Porque eles falam mais diretamente a Deus do que nós falamos. Eles nos representarão frente a Deus. Isso é fantástico da gente entender. E aí a gente começa a agradecer a Deus pelos companheiros, que são alguns que eu vou falar, mas que representam a nossa caminhada frente a Deus. E a gente tem que agradecer muito por esses espíritos. Adélia Rueff, né, Adolfo Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Américo Montalgini, Anália Franco, Antônio Gonçalves da Silva, que é o Batuíra, não sei se todo mundo conhece, Arthur Lins de Vasconcelos Lope, Agostina Belitão Pacheco, Aurora de Los Santos da Silveira, Alta de Souza, Benedito Godoy Paiva, Caimbar Schutel, Camille Flammarion, Carlos Gomes, né, Clélia Soares, Corina Novelino, Cosme Mariano, Emma Ardinge, Eurípides Bassanofo, Francisco Antônio Bastos, Francisco Cândido Xavier, Frederic Mier, Jorge Valley, Guilherme Taylor, Inácio Bittencourt, João Batista Pereira, João Fusco, João Leão, Pita, José Petitinga, Júlia Abreu, Juvencio de Araújo Figueiro, Leão Denis, Miguel Vives, Pedro de Camargo, Pedro Lameira, Humberto Brussoluto, Viana Carvalho, William Stanton Moses e vários outros espíritos que clamam a Deus por nós e trabalham. E aí a gente tem alguns que estão conosco, né, que a gente reconhece também, que estão aí trabalhando conosco, se expressando ainda na Terra. Esse é o cântico que eles farão por nós quando a gente conseguir representar algo mais que representamos hoje na vontade divina. Que nós temos braços da misericórdia, como eles são braços da misericórdia para conosco hoje, e que assim seja, né? E aí a gente entra um pouquinho para entender o que é humildade. Falou-se tanto de humildade lá atrás, e a gente sabe que o entendimento de humildade ele não é tão simples assim, porque nós às vezes nos equivocamos na sua interpretação. Vem do latim, humilitas, né? Conhecer as suas próprias limitações e fraquezas, então é conhecer as nossas próprias limitações e fraquezas. Isso nos lembra alguma coisa, nós vamos falar daqui a pouco. E agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. A humildade, então, é reconhecer as minhas limitações, quer dizer, então, conhecer, inclusive, aquilo que eu tenho de valor também, os meus valores e as minhas fraquezas. E muitas vezes me dá a condição de conhecer as limitações e as fraquezas do meu próximo e agir nesse limite, de acordo com essa consciência. Então, não é cedo. Então, eu não vou dirigir para o outro aquilo que ele não suporte, aquilo que para ele vai ser sofrimento. Eu vou agir naquilo que ele suporta, naquilo que eu consiga atingir. E tendo uma noção de valores e das dificuldades que o outro tem e o eu também. E aí, de posse desse nivelamento, dessa sintonia, né, com essa ideia, a gente não tenta se projetar acima daquilo que o outro é e nem que a gente é. Então, não tenho nem falsa modéstia, eu não passo por aquele que eu não sou, eu sou sempre o verdadeiro. Isso tem uma sabedoria muito grande disso, porque a minha consciência sabe quem eu sou. Toda vez que eu estou tentando passar para ela uma visão daquele que eu não sou, ela me cobra. Ela me cobra, gente. E aí eu sou infeliz. Eu sou infeliz. Eu não sou integral. Porque ela me conhece de outras vidas, inclusive. A minha própria consciência. Então ela não vai ficar feliz. A humildade é considerada pela maioria das pessoas como uma virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso. É estar próximo da verdade, né? Ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas. Olha que interessante. E dá esse bom senso, quer dizer, a sabedoria, a inteligência, a gente falou isso lá atrás, ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas. E aí ele traz algumas características, como cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Embora sejam frequentes associadas à humildade, são independentes, mas se complementam muito. Portanto, quem a possui não precisa necessariamente ser humilde, porque possui humildade.
Como é que a gente avalia, então, a humildade nas nossas vidas? Você vê que ela tem um conjunto de virtudes associada a ela: cordialidade, respeito, simplicidade, honestidade, etc. Cada ação nossa, a gente poderia passar por uma avaliação se ela infringiu algo que tenha relação com cordialidade, quer dizer, ser suave, ser educado com o outro, e a educação é uma coisa muito necessária. Se infringiu respeito, se eu ultrapassei alguma fronteira que o outro não suportasse, ou que eu também não suporto, se eu sair do processo de simplicidade, se eu complico demais, e se eu estou sendo desonesto, desonestidade, estar distante da verdade. E aí, se eu passar por esse crivo, tudo que eu faço, eu consigo melhorar as minhas atitudes e meus pensamentos, né? E muito importante que a humildade não significa se rebaixar por outras pessoas, mas sempre admitir as falhas, os enganos, né? Porque a gente não está falando somente para nós. Aí eu trouxe uma fala do Adolfo, né, bispo de Alger, em Marmande, lá de 1862, que fala para a gente com uma sabedoria muito grande, que eu queria dividir com vocês. Abre os olhos à luz, eis que almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. A gente tem que agradecer muito a isso, né, gente? Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas das vossas passageiras existências são pequeninas diante da eternidade. A gente se sente pequeno, né? Quando verdadeiramente consegue enxergar isso em nós. Dirão deste mundo, que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. E os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs, que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça diante da terra. Olha o que ele trouxe para a gente desperte para isso, que a nossa alma abra o nosso sentimento para absorver isso. Ele fala aqui embaixo, que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos desse mundo. Gente, olha que exigência. Será maior o que for menor entre os pequenos deste mundo. E que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. E que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer ao seu servo. A gente vai começar a tentar olhar para o nosso passado, para justificar aquilo que nós passamos hoje, né? Estamos passando e vivendo hoje. Será que a gente amou? Será que a gente sabe amar? Será que a gente sabe entender? Será que a gente está disposto a ceder em alguns aspectos, dentro do limite do que é possível, né, gente? Que ceder também 100% não é assim, não. Mas será que a gente está na disposição de ceder o nosso orgulho, em favor de uma vida melhor, uma vida onde os valores mudem de aspectos e o mundo não fale tão alto dentro de mim, os bens materiais, os gozos terrenos não falam tanto para mim, e que eu busque servir mais do que ser servido, que eu prefira, muitas vezes, a não ser quando eu precisar, atender um irmão meu em algum lugar onde ele precise, no aglomerado, patrocinar uma família que passa por dificuldades, do que ir para uma praia, viver uma semana me bronzeando, me tornando mais belo para o mundo. Não estou falando que nós não tenhamos direito disso, mas quando a gente vê a balança da troca, a nossa alma vai optar por aquilo que tem maior valor para ela. Se é a praia, ou se é atender um irmão que precisa. E aí os valores começam a mudar na nossa vida. Se às vezes é comprar um agasalho top de linha, né, numa loja cara, ou comprar 2 agasalhos num patamar mais baixo e dividir esse outro agasalho com meu irmão que sente frio, na verdade. Né? Que muitas vezes não é encher tanto prato, porque a metade daquele prato já me sacia, já me alimenta.
e poder pegar essa outra divisão, mas aí é o seguinte, né? Essa outra divisão e colocar no marmitex e levar para aquele que verdadeiramente passa fome na calçada, a vida muda, a concepção muda. Mas fazer isso sem pedir nada em troca, por simplesmente uma obrigação em si, né? E aí a gente começa com as questões materiais e alcances espirituais. Muitas vezes não é ficar nervoso com o outro, indignado com o outro, impaciente com o outro. Muitas vezes, se eu sinto tantos por cento de raiva daquilo que ele fez comigo, eu vou tentar sentir a metade. E na outra metade eu vou fazer uma oração para ele. E vou perdoá-lo verdadeiramente. E aí eu começo a fazer essas substituições. E dessa metade do prato que eu doei e a outra metade que eu não comi, eu angariei saúde. O corpo já recebeu o que ele precisava receber. Da outra metade, se foi com humildade, se foi com o espírito verdadeiro, eu vou atender a minha consciência. E aí, quando eu começo a dividir também a minha vida naquilo que ela tem de melhor, que é a mensagem de Jesus, muitas vezes eu jogo ela para o grupo, mas ela não acha abrigo em mim. Então a minha parte não foi feita. Mas para o meu irmão que ouviu, foi feita. Mas ela precisa ser feita dentro de mim. Então eu tenho que saber dividir isso. Ela precisa atingir meu coração, a minha vida. E se eu explicito ela de alguma forma para o meu irmão, ela precisa atender a vida dele também. Melhor que atinja com o meu exemplo. Aí é como se fosse o prato de comida, né? Atende a questão espiritual. E aí a gente vai conseguindo entender como é que isso funciona, essa sabedoria funciona. E ele fala que a caridade e a humildade são irmãos, irmãs. Por quê? Fora da caridade não há salvação, nós sabemos disso. E nós já aprendemos lá atrás que nossa caridade é ainda imperfeita. Imperfeita porque nós não entendemos a humildade, que é o sentimento de igualdade. Nós não estamos fazendo nada de diferente, nem a mais, nem de bonito, nem de maravilhoso, fazendo isso que eu falei para vocês. Isso é uma responsabilidade. Porque a fome do mundo, muito da causa dessa fome, vai para a célula da individualidade, que somos nós. No desperdício, no exagero. E aí, esse exagero vai até sendo objeto da nossa psique. Porque a gente começa, para não sentir frio, ter muita coberta, para não sentir... E aí a gente começa também, isso vai para nossa mentalidade, né? Para que a gente, muitas vezes, não passe as necessidades da nossa psique, do nosso pensamento, a gente começa a exigir do outro que ele seja nosso. A gente se apropria do outro. A gente não deixa ele caminhar com as próprias pernas, a gente não deixa ele se sentir liberto, a gente escraviza. Então a gente tem muita coisa para trabalhar, tanto no campo material, tanto no campo espiritual, para entender o que é isso. E aí, esse senhor Adolfo, ele traz isso numa sabedoria muito grande para a gente, muito grande para a gente, que a gente tem que perceber isso. E aí, primeira coisa a se fazer, se reconhecer nesse universo. O trabalho precisa ser feito. Alguém precisa fazer esse trabalho. E vou ser muito sincero para vocês, não vai ser a espiritualidade, nem meu irmão que vai fazer isso por mim. Sou eu comigo. Sou eu me enxergando. E aí ele começa a enxergar a minha personalidade. Como compreender a noção da personalidade? Como é que eu entendi? Isso aí traz do lado consolador, tá, gente? A pergunta 211. A compreensão da personalidade no mundo vem sendo muito desviada de seus legítimos valores pelos espíritos excêntricos, altamente preocupados em se destacarem no vasto mundo das letras. E aqui nesse processo, gente, existe a inteligência, mal utilizada, mas existe. Entendem muitos que ter personalidade é possuir espírito de rebeldia e de contradição na palavra sempre pronta a criticar os outros, no esquecimento da sua própria situação. A gente percebe que nós valorizamos muito aquele que tem a personalidade, a gente chama de personalidade forte, né? Que se impõe, que critica, e às vezes a gente até enaltece essas pessoas. Tomara que não sejamos elas, né? Outros entendem que o homem de personalidade deve sair mundo afora, buscando posições de notoriedade em falsos triunfos, porquanto exigem o ouvido pleno dos mais sagrados deveres do coração. Né? Um outro equívoco dessa questão de personalidade.
aquele que sai para ganhar o mundo e não ganhar-se a si mesmo e não ganhar o seu espírito, a sua alma. Pouco se lembra dos bens da humildade e da renúncia para a verdadeira edificação pessoal do homem. Por quê? Para a esfera da espiritualidade pura, a conquista da iluminação íntima vale tudo, considerando que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo. Quando a morte implacável houver descerrado a visão real da criatura. Ele dá um conselho para a gente. Os bens de humildade e renúncia. Renunciar às coisas do mundo, gente. Mas renunciar às coisas do mundo, o que são as coisas do mundo? A gente acha que tudo é do mundo, né? Ah, o meu carro é do mundo, a minha casa é do mundo. Não. As coisas do mundo são a exacerbação desses elementos. Quando eles passam a mandar em nós e não neles. Quando a gente utiliza mais eles para uma questão de distanciamento, de sobreposição do meu irmão, eu sou melhor que ele porque eu tenho um carro do ano. Eu sou melhor que ele porque eu tenho um castelo. Isso é que é as coisas do mundo. As coisas do mundo partem de um sentimento errado e de um exagero. Tenhamos isso em mente. Porque eu posso muito bem ter um carro, sim, para trabalhar, para ir na campanha do quilo, para ajudar meu irmão, para levar um para o hospital, para passear às vezes, sim. Eu tenho que dar o uso correto. Então, quando eu falo desse sentimento de renúncia, é renunciar ao exagero. É o caso do casaco, do prato, isso que a gente falou lá atrás. É renunciar, porque você tem um salário, você consegue comprar aquele tanto de coisa e perder um monte na geladeira e perder um monte lá dentro da sua despensa, né? É trabalhar isso, é o exagero, porque isso às vezes vem de uma psique, vem de uma insegurança. Ah, e se eu passar fome? Aí você vai no supermercado com fome, aí compra mais do que precisa, aí começa a perder coisa. E meu irmão com fome lá fora, né? Aí ele fala assim, essas expressões de exagero. Então, entender a verdade é a verdade absoluta, próximo da absoluta, né? Que nós somos relativos. A absoluta vem de Deus. Mas é entender esses exageros. E muito daquilo, muitas vezes, que eu às vezes vou no supermercado, eu vou comprar para mim, mas vou comprar para o outro que passa também necessidade, né? E aí o que eu ia gastar de excesso, eu começo a direcionar para o outro. E não esperemos retorno disso no mundo. Não é aí que está o contexto. Todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo. Sabe por quê, gente? Nós vamos cansar disso. Nós vamos cansar de servir a Mamon. Nós vamos cansar de servir ao ser orgulhoso e egoísta que existe dentro de nós. Isso cansa. Porque a gente vai achar que isso traz felicidade, uma vida, duas vidas, três vidas, e não vai trazer. E aí nós somos inteligentes o bastante para avaliar nossos sentimentos e falar assim, olha, por esse caminho eu não consegui, eu estou exausto. E aí a humildade vai bater a nossa porta. E que ela bata a nossa porta pela nossa consciência, pela nossa apropriação consciencial, e não pelo sofrimento, porque de sofrimento a gente já está cheio, o mundo está cheio. Que a gente consiga sorver isso da esperança. A esperança nos leva para o futuro. Um vislumbre do futuro onde nós possivelmente seremos melhores. Então vamos trazer isso um pouquinho para cá, para a nossa realidade. Vamos olhar quem nós temos sido na representação da vontade divina. E o mundo precisa dessas pessoas. E os espíritos oram a Deus e clamam por nós para que sejamos caridosos verdadeiramente. A caridade plena. É muito interessante quando a gente começa a avaliar a trajetória de Francisco de Assis. Abdicou das riquezas, né? Abdicou das riquezas. Mas por que ele abdicou? Porque ele viu que a sua proximidade que ele precisava ter de Deus, aqueles elementos podiam prejudicá-lo. E a família também não entendia isso, né? A não ser a mãe depois, né? E aí o que ele fez? Ele precisava cumprir o mandato da sua consciência, que é a sua relação para com Deus. Ele saiu para outro contexto, para que isso acontecesse. E aí, nesse contexto, ele se encontrou e encontrou seu elo divino. Isso que a gente precisa
trazer para a gente, né? No nosso caso, não necessariamente nós temos que desistir de tudo aquilo que nós temos, possuímos e angariamos, não. É só agir com responsabilidade e com mais amor. E aí, de posse desse amor verdadeiro e aprimorado a cada dia nas nossas vidas, a gente vai alcançando um patamar mais confortável para nossa alma e para quem está do nosso lado, né? A gente passa a ser melhor. E aí, para a gente finalizar, mais uma vez eu vou trazer essa passagem, me desculpe, mas é porque ela nos revela. A gente tem que nos enxergar nela. Mateus 13, versículo 1 a 9. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. Chegaram-se a eles grandes multidões, de modo que entrou numa barca e se assentou. E todo o povo ficou de pé na praia. Muitas coisas lhe falou em parábolas, dizendo: olha que interessante o posicionamento do Cristo. É igual à nossa consciência. Ele saiu, Jesus, de casa, quer dizer, saiu do processo mental. Nós precisamos sair de vez em quando do nosso processo mental, nos assentarmos junto ao mar, quer dizer, junto à vida. O mar, a água, representa a vida para a gente. Nós precisamos nos assentar à beira da nossa vida e nos observar, muitas vezes, para avaliar as multidões que assolam a nossa impaciência, o estado de multidão dentro de nós, aquele falatório, é que nos traz isso. Então a gente precisa sair desse processo mental da nossa casa, nos observar numa dimensão diferente, quer dizer, junto ao mar e não dentro do mar, para avaliar as nossas multidões interiores, que são as nossas aflições também, de modo que, e aí muitas vezes, para que a gente consiga visualizar melhor, a gente vai ter que entrar numa barca, nos proteger de alguma forma para não afundarmos nesse mar e assentarmos, para a gente nivelar, para não ter aquela visão superior daquilo que nós somos, nos nivelar e tratar com caridade essa observação. Porque todo esse povo que a gente tem dentro da gente, ele vai ficar de pé, ele é muito exigente. Ele precisa ficar de pé, porque pé é atenção. Nós conseguimos chamar a atenção das nossas dificuldades interiores. E aí ele fala para a gente, o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu na terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam 100, outros 60, outros 30 por um. E aí vem a alerta, né? Quem tem ouvidos, ouça. É muito interessante porque aqui estão os tipos de espíritos vinculados ao processo evolutivo na Terra, quando ouvem a palavra de Jesus, do Evangelho, e aí, na sua intimidade, encontram esses vários terrenos. E tem duas maneiras da gente enxergar isso. A gente pode enxergar nós como um elemento desse, quem somos num elemento desse, ou podemos enxergar que dentro de nós existem áreas que são todos esses elementos. Algumas já recebem a semente, outras não, outras deixam secar, outras são indiferentes, para a gente poder trabalhar. Existem essas duas maneiras. E aí, o Evangelho traz isso aqui para a gente, que é muito bacana. O semeador semeia a palavra. Os que acham pelo caminho onde a palavra é semeada são aqueles de quem, depois de a terem ouvido, vindo logo Satanás, tira a palavra que deles... Satanás é o mal, tá, gente? Tira a palavra que neles tem sido semeada. Esses são aqueles que são diferentes, né? Igualmente, os semeados nos lugares pedregosos, a dureza do coração. São aqueles que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, o entusiasmo, né? Eles não têm esse raiz, mas duram pouco tempo. Esses são os entusiastas. Depois, sobrevindo a tribulação da vida, o próprio dia a dia, ou a perseguição por causa da palavra, aí vem a covardia, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são que ouvem a palavra. E os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, abafam a palavra e ela fica infrutífera. Também os espinhos representam a maldade que a gente tem dentro da gente, tá? A nossa própria maldade sufoca essa palavra. A palavra da reforma, tá, gente? O direcionamento divino que vai achar acolhimento dentro de nós e nos libertar. Os semeados na boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. E produzem fruto conforme dão conta. Uns 30, outros 60, outros 100.
30 e 60 ainda no processo de imperfeição, mas estão produzindo, e 100 encontrar a humildade, o amor, a fraternidade, extirparam dentro de si o orgulho e o egoísmo, e por isso conseguem fazer a devolutiva para a vontade divina 100%. Né? E a gente encerra aqui com essa mensagem maravilhosa, essa passagem de Marcos, né? 4, lá, 14 e 20, versículo 14 a 20, e agradece muito a Deus pela oportunidade que a gente está tendo de aprender isso, nesse momento de acolhimento, desse friozinho que está lá fora, mas não precisa estar dentro dos nossos corações. Né? E aí eu vou abrir, né, para a gente ter um momentinho de se alguma pergunta, ou alguém quiser trazer alguma coisa, que fique à vontade. E, gente? Marcelo, Oi. o seu estudo a gente nem precisa fazer pergunta, porque você já explica, a gente vai entendendo tudo, graças a Deus. É o que a gente precisa ouvir também, né, Neuza? Ai, Ouvir também. graças a Deus. E agradecer aqui. Passa tão depressa que a gente nem percebe. Eu também, você acredita que eu também? E já teve estudo que eu fui, alguém interrompeu, eu falei assim, opa, pode continuar, mas o tempo já venceu, é porque a gente se empolga também, né? E traz calor para o nosso coração. Vamos fazer nossa oração, então? Alguém quer fazer? Aí depois eu vou colocar lá no grupo, tá, gente? Para quem não pôde entrar. Ah, eu vou fazer isso aqui. Vamos agradecer, né? A gente só tem a agradecer mesmo a Kardec, aos espíritos, por nos trazer uma mensagem tão mais direta à nossa consciência e principalmente aos nossos corações. A espiritualidade que nos acolhe nesse período e que nos protege dos maus pensamentos, dos sentimentos ruins, e insistem com nós, acreditam em nós e clamam a Deus por nós o tempo todo. Aqueles que nos tocam, e pelas palavras e pela energia divina que nos acolhe aqui nesse momento, essa energia de fortalecimento que nós percebemos que os passes estão chegando até nós e aos nossos aqui das nossas casas. Agradecer a Deus pela oportunidade de reflexão que está nos dando, a oportunidade de olharmos para os nossos familiares de uma forma diferente e de nos acolhermos cada vez mais na divina providência que cuida de todos nós. Que o merecimento nos torne primorosos com o nosso futuro e que a colheita que seja feita nos próximos passos nossos sejam do esforço que estamos fazendo neste momento para atuarmos na caridade e no amor que nos ensina Jesus e que nos permite aprofundar através dos ensinamentos desses espíritos que nos protegem de nós mesmos. Que a paz divina esteja em nós e na nossa caminhada, que assim seja. Então, gente, agradeço. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Você vai dar essas aulas assim outros dias sem ser igual segunda, terça e quarta? Você fez hoje, você vai continuar? Assim, tudo, eu estou lá para o Lar da Prece, né? É a reunião de sábado do nosso pessoal lá. E aí tá. Eu tô indo de. Tá bom. Todo dia, todo sábado tem. Lá no Lar da Prece é sábado, 20 horas, e domingo, 9h30 da manhã. Eu sempre. Então amanhã, 9h30, vai ter também?